Bom, dentro deste assunto da busca pelo emprego, hoje nós recebemos aqui no estúdio a consultora de recursos humanos, Giane Macieira. Giane, boa noite. Boa Obrigada noite. por estar aqui no SP. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigada. Bom, vamos começar então falando sobre esse cenário, né, difícil para o trabalhador, que é a busca pelo emprego e a entrevista, que muita gente sofre, assim, horrores nesse momento. Sim. Ela é um momento primordial, né? O que o trabalhador precisa ter, assim, de noção importante em relação ao comportamento dele? Ok. Eu diria que o primeiro ponto é a pontualidade. Ele chegar no horário, não se atrasar, ele entender um pouco, se ele tiver oportunidade, se ele souber qual é a empresa que está contratando, ele conhecer um pouco daquela empresa, ele tentar entender o que ele pode contribuir para aquela empresa, para na hora da entrevista ele conseguir destacar os pontos positivos que ele tem, que vão agregar para aquela função que está aberta. Sim. Então isso é muito importante. Em relação à escolha da vaga, porque hoje em dia muita gente acaba que não escolhe, né? Tem muita gente há muitos anos desempregada, então ela vai para qualquer vaga, mesmo sendo diferente do perfil dela. Sim. E muitas vezes ela nem sabe o que aquela vaga pode oferecer e pode exigir. Sim. Tá muito difícil para o trabalhador. O que ele faz nessa hora, né? Como que ele deve agir? Tá bem complicado e apesar de a gente saber que está melhorando um pouco o cenário de emprego, ele vai demorar um tempo bom aí para ter, se é que a gente já teve alguma vez, uma situação de pleno emprego. Então, tá muito difícil conseguir realmente uma vaga bacana. Tem um ditado que diz que quem atira para todo lado não acerta alvo nenhum. Então, aí o candidato ele vai precisar fazer ele vai precisar preparar um currículo para cada vaga. Então, se a vaga é para, sei lá, auxiliar de cozinha, então ele vai ter que elaborar um currículo focando nas experiências que ele tem, que estão relacionadas à vaga que ele vai ocupar. Ele pode não ter sido nunca auxiliar de cozinha, mas ele desenvolveu habilidades nos outros empregos que teve, que são habilidades que ele pode aplicar para essa vaga. Sim. Então, ele dá ênfase nisso. Por isso que também é tão importante no currículo, quando a pessoa colocar lá o cargo que ela teve na empresa, ela fazer um resumo das atribuições, das responsabilidades, das funções que ela tinha ali, porque isso faz com que o selecionador observe, bom, para essa vaga ele não está preparado, ele não está apto, mas para esta outra que eu tenho ele está. Então esse resumo faz toda uma diferença. Também é importante colocar, Sim. escrever direitinho, sem erros de português. Exatamente. Também, né? Pede para alguém problema. revisar, né, o currículo sem erros de português. É muito importante um telefone que atenda. A gente faz recrutamento e seleção e você não tem noção como é difícil falar com o candidato. Os telefones não atendem. Hoje, nunca na era do WhatsApp, assim, as pessoas não não atendem, não respondem, é muito difícil. Então, assim, tá atento. E-mail é importantíssimo. Se você mandou seu currículo por e-mail, às vezes o selecionador te dá a resposta por e-mail. Sim. Então, esteja atento ao e-mail e o e-mail profissional. Certo. Em relação à entrevista, assim, o trabalhador pode fazer perguntas ao recrutador? Ah, deve? Então a gente tem medo, né? Pode ter medo. Não vou perguntar, senão vai achar que eu estou querendo saber de mim. Não, deve. Ele não deve nunca interromper, né, o selecionador. Então, ele ouvir com atenção, prestar atenção na pergunta, focar naquilo que está sendo perguntado, ser sucinto, ser objetivo, mas se for dada a oportunidade, porque infelizmente nem todo selecionador faz isso, a minha equipe faz. Então, você tem alguma dúvida, você gostaria de perguntar alguma coisa? E aí a gente tira todas as dúvidas. E aí é onde o candidato vai falar. E uma dica importantíssima, pergunte o que a empresa espera de você caso você seja selecionado, porque aí você já sabe o que você tem que melhorar ou aprimorar para poder mandar bem aí nesse período de experiência e ser efetivado depois. Que é o que todo mundo quer, como colaborar, né? Exatamente. A gente estava mostrando a reportagem do jovem que estava falando que não tinha experiência, que, que precisava no mínimo de 6 meses, aí a Giane falou aqui nos bastidores que a pessoa pode trabalhar de outras formas para comprovar essa experiência, né? Exatamente. Uma das maneiras de você compensar o fato de não ter uma experiência formal, uma experiência profissional, é através de um trabalho voluntário. Então, por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer um trabalho numa instituição, Santa Casa, por exemplo. Eu vou ter horário para entrar e horário para sair. Eu vou ter, entre aspas, meus pares de trabalho, que são os demais voluntários. Sim. Eu vou ter, por exemplo, a pessoa que coordena os voluntários. Responsabilidade. Então, isso é uma estrutura praticamente organizacional, que eu vou ter um líder, vou ter meus pares, eu vou ter hora para entrar, hora para sair, vou ter uma série de atribuições. Sim. Então, isso é importante. Vá fazer no seu bairro um trabalho voluntário, porque ele vai te ajudar. Vai compensar como experiência, né? Exato.
Uma coisa importante, Jane, é a aparência. A gente sabe que a aparência é importante, que você tem que estar sempre bem vestido na hora de você procurar um emprego, porém tem muita gente que não tem nem condições de cuidar da própria casa, de dar comida para os filhos, ainda mais da aparência, né? Muito menos da aparência. Sim. Como que os selecionadores olham para isso? Tem preconceito? Sim, muito preconceito. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que te valoriza muito pelo que você aparenta ser e não pelo seu conteúdo, pelo que você conseguiu construir, né? Então, neste momento em que as pessoas, principalmente pessoas de baixíssima renda, estão procurando trabalho, muitas vezes elas não têm o dinheiro nem da condução. Sim. Então, por exemplo, uma dica que eu quero deixar para os selecionadores: não leve a pessoa até a sua empresa para fazer uma entrevista que poderia ser feita por telefone. A condução é muito cara. muito cara, Tenha certeza que aquela pessoa está minimamente qualificada, depois você chama. Ótimo. Né? E pensa um pouquinho no cenário que ela está vivendo neste momento. Ela não é aquilo. Ela está naquela situação, naquele momento. Ótimo. Jane, a gente já tem quase que encerrar. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, das redes sociais, para o pessoal que pode conferir algumas dicas, vagas, né? Ah, legal, ok. Bom, eu trabalho fazendo toda a parte de RH, eu e a minha equipe, eu tenho uma equipe de trabalho. A gente atende micro e pequenas empresas na área de recrutamento e seleção, desenvolvimento de líderes e equipes. Então, nosso trabalho é focado especificamente na micro e pequena empresa. E a gente tem uma outra vertente, que é a recolocação no mercado de trabalho, e aí a gente trabalha com quem quer voltar para o mercado. E aí a gente tem uma página no Face chamada Na Rota do Emprego. Na Rota do Emprego. E aí lá a gente divulga as nossas vagas e vai dando dicas para melhorar a empregabilidade das pessoas. Ótimo, muito obrigada, Jane. Sim, eu que agradeço. Boa noite para você. Para você também.